Algumas coisas na vida real são difíceis de explicar, mas ainda assim fazem sentido. Um acidente, um erro, uma coincidência. Mas existem certos encontros que não parecem encaixar em nada disso. Não são apenas estranhos, são errados, como se algo estivesse fora do lugar. E às vezes esse algo é uma pessoa, um homem que aparece no meio da noite, sem motivo, sem pressa e com um sorriso que não combina com nada ao redor. Porque existem histórias que não assustam pelo que mostram, mas pelo que não conseguem explicar. E essa é uma delas. Eu sempre fui o tipo de pessoa que prefere a noite. Não por algum motivo específico. Eu só gostava do silêncio, das ruas vazias, da sensação de que o mundo finalmente desacelerava. Era quase como se tudo ficasse mais simples depois de certo horário. Naquela época, eu tinha o hábito de sair para caminhar de madrugada. Nada demais, só andava pelo bairro. Às vezes, atravessava algumas ruas mais afastadas, passava por um parque que ficava aberto 24 horas e voltava para casa. Eu já fazia isso há anos, e nunca tinha acontecido nada, até aquela noite. Era pouco depois da 1 da manhã. Eu lembro disso porque olhei no celular antes de sair. A rua estava completamente vazia, o que não era incomum, mas naquele dia parecia diferente. Não tinha barulho, nenhum carro, nenhuma janela acesa, nada. Era como se a cidade inteira tivesse parado. Mas eu ignorei. Continuei andando normalmente, passando pelas mesmas ruas de sempre, até chegar perto de um cruzamento que dava acesso a uma rua mais estreita, quase sempre deserta. Foi ali que eu vi. No começo, era só uma silhueta, longe, difícil de identificar, mas dava para ver que era uma pessoa, alta, muito magra, e se movendo de um jeito estranho. Não era caminhada, não era corrida, era quase como uma dança, lenta, irregular, mas ao mesmo tempo controlada. Eu parei por um segundo, só observando, tentando entender o que exatamente eu estava vendo. Minha primeira reação foi simples. Alguém bêbado. Fazia sentido. Alguém saindo de um bar, andando sem direção, fazendo movimentos estranhos. Normal. Mas tinha algo que não encaixava, porque mesmo de longe dava para perceber. Aquilo não parecia descontrolado, parecia intencional. Eu continuei andando. Saí da calçada e fui mais para o meio da rua, tentando manter distância. Não queria passar muito perto. Mas conforme eu me aproximava, eu comecei a ver melhor. E foi aí que tudo começou a ficar errado. O homem usava um terno, antigo, desajustado, como se fosse de outra época. A cabeça dele estava inclinada para trás, olhando para o céu, e os braços soltos, acompanhando aquele movimento estranho do corpo. Mas o pior não era isso. O pior era o rosto. Mesmo na pouca luz, dava para vereador, ele estava sorrindo. Não um sorriso normal, não aquele sorriso leve e casual. Era grande demais, aberto demais, forçado demais, como se não fosse para estar ali, como se não combinasse com o resto. E conforme a gente foi ficando mais perto, eu tive certeza de uma coisa. Ele não estava perdido. Ele sabia exatamente onde estava e exatamente o que estava fazendo. Eu atravessei para o outro lado da rua, queria manter distância. Mas no momento em que eu fiz isso, ele parou, no exato momento, como se tivesse sincronizado comigo. E mesmo olhando para o céu, eu tive a sensação de que ele sabia. Sabia que eu estava ali. Sabia que eu estava olhando. E então, ele virou. Não rápido, não brusco, devagar, como se não tivesse pressa. E quando o rosto dele ficou completamente visível, eu senti.
aquela sensação estranha, aquela sensação que não dá para explicar direito, mas que você reconhece na hora. Algo estava errado, muito errado, porque o sorriso não mudou, não diminuiu, não se ajustou, ele só ficou ali, fixo, aberto, exposto, como se fosse permanente. E foi nesse momento que eu percebi. Eu não devia estar ali, mas já era tarde demais. Porque agora ele também tinha me visto. Eu não sei exatamente quanto tempo fiquei parado ali. Talvez alguns segundos, talvez mais, mas o suficiente para perceber que aquilo não era normal. Porque ele não piscava, não mudava a expressão, não fazia nada além de me olhar, ou pelo menos parecer olhar. E então, do nada, ele começou a se mover. Mas não foi como antes. Não foi aquele movimento lento, estranho, quase dançando. Dessa vez foi diferente, mais rápido, mais direto, mais certo. Como se agora ele tivesse um objetivo, e esse objetivo era eu. Eu comecei a andar, sem correr, sem chamar atenção, só tentando sair dali o mais naturalmente possível. Mas cada passo que eu dava, eu sentia. Ele também se movia, sempre mantendo a mesma distância, nem mais perto, nem mais longe, como se estivesse me acompanhando. Eu virei a primeira esquina que apareceu, depois outra, tentando quebrar o caminho, tentando despistar, mas não adiantava, porque sempre que eu olhava para trás, ele estava lá, e o sorriso ainda estava lá, exatamente igual. Foi nesse momento que o medo deixou de ser estranho e virou real. Meu coração começou a acelerar, a respiração ficou pesada, e eu entendi que precisava sair dali o mais rápido possível. Eu comecei a correr, sem olhar para trás, só correndo, o som dos meus passos ecoando na rua vazia. E por alguns segundos, eu achei que tinha conseguido, até ouvir os passos atrás de mim. Mas não eram passos normais, eram rápidos demais, irregulares, pesados, como se ele estivesse correndo de um jeito que não fazia sentido. Eu olhei para trás, e foi aí que eu vi. Ele não estava correndo como uma pessoa. O corpo dele se movia estranho, descompassado, mais rápido, muito rápido. E o rosto ainda sorrindo, do mesmo jeito, sem mudar, nunca mudando. Eu corri mais, o máximo que consegui. As pernas já estavam queimando, o peito doendo, mas eu não podia parar. Eu não sabia o que ele era, mas eu sabia de uma coisa. Se ele me alcançasse, não ia acabar bem. Eu virei mais uma esquina, depois outra, e então, silêncio. Os passos desapareceram. Eu parei, ofegante, sem ar. Olhei para trás. Nada. A rua vazia, como se nunca tivesse tido ninguém ali. Eu fiquei ali por alguns segundos, tentando entender, tentando acreditar que tinha acabado. Mas no fundo, eu sabia, não tinha acabado. Eu voltei para casa, tranquei a porta, fechei tudo. Janela, cortina, luz. Fiquei em silêncio, só escutando, esperando, mas nada aconteceu. E por um momento, eu achei que tinha sido só aquilo, só um encontro estranho, só um cara perturbado. Mas então, eu ouvi um som leve, do lado de fora, bem perto. Eu fui até a janela, devagar, sem fazer barulho. Afastei a cortina, só o suficiente para olhar. E lá estava ele, parado, na frente da minha casa. Imóvel, olhando diretamente para minha janela. E o sorriso ainda estava lá, exatamente igual, como se nunca tivesse mudado, como se nunca fosse mudar.
E foi nesse momento que eu entendi. Aquilo não era um encontro. Não foi por acaso. Ele não tinha me seguido. Ele tinha me escolhido. E o pior de tudo é que ele não foi embora. Ele só ficou ali, parado, esperando. Como se soubesse que mais cedo ou mais tarde eu teria que sair de novo. E quando isso acontecer, eu não sei se vou conseguir fugir. Porque, às vezes, o problema não é encontrar algo estranho na rua, é perceber que ele sabe onde você mora.